Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou estar fazendo a ilustração de um raio, que todos vocês já devem ter presenciado, pelo menos uma vez na vida, durante uma forte chuva ou até mesmo uma tempestade. A ideia de que os raios eram um fenômeno elétrico já existia desde antes do século XVII. Porém, essa hipótese só foi comprovada com o auxílio de um cientista chamado Benjamin Franklin. Além de cientista, ele era um escritor e também um diplomata norte-americano. Em 1752, ele realizou um experimento durante uma tempestade para comprovar uma das suas suposições científicas, e ele empinou uma pipa utilizando fio de metal, sendo que na extremidade desse fio de metal estava presa uma chave, também de metal, que era presa por um fio de seda, na qual ele manipulava essa pipa durante a tempestade. E ele percebeu que as cargas elétricas dos raios eram conduzidas, eram atraídas por esse dispositivo. E foi assim que ele comprovou que o raio é apenas uma corrente elétrica de grandes proporções. Você já deve ter ouvido falar que o átomo é o constituinte fundamental da matéria, ou seja, tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço é formado por átomo. Você também já deve saber que os átomos são formados por partículas, sendo que essas partículas possuem cargas positivas, que são os prótons, que ficam no núcleo do átomo, e os elétrons, que ficam ao redor desse núcleo, que são as partículas que têm cargas negativas. Claro que essa é uma visão clássica do átomo. Com o estudo da física quântica, a física moderna, a gente já sabe que existem outros tipos de partículas, mas aqui vamos nos ater somente a estas. Como os elétrons estão na parte mais externa do átomo, eles podem ser movidos, podem ser movimentados. Inclusive, eles podem ser ordenados, gerando corrente elétrica. Os prótons, por sua vez, que possuem cargas positivas, não podem ser movimentados, eles estão presos ao núcleo. Na física, existe um fenômeno chamado de eletrização, que é justamente essa transferência ou essa troca de elétrons de um corpo para o outro. E essa eletrização pode ocorrer de três formas mais comuns. A eletrização por atrito, quando dois corpos se esfregam, um no outro. Existe a eletrização por contato, quando dois corpos com número de cargas diferentes encostam um no outro. E a eletrização por indução, que é a única em que os dois corpos não precisam entrar em contato ou se tocar para que ocorra essa transferência de elétrons. É justamente o que ocorre durante as tempestades ou chuvas fortes. As nuvens podem ser eletrizadas por um desses tipos e ficarem carregadas positivamente ou negativamente. Quando as nuvens ficam carregadas negativamente, ou seja, carregadas de elétrons, essas partículas de carga negativa começam a ser atraídas pelos prótons de carga positiva que existem no chão, e assim ocorre a descarga elétrica, que nada mais é que o encaminhamento desses elétrons excessivos das nuvens para o chão, para que ocorra um equilíbrio no número de cargas na nuvem. Da mesma forma, as nuvens podem ficar carregadas positivamente, ou seja, com mais número de prótons do que de elétrons. Então, essas cargas positivas nas nuvens começam a atrair os elétrons que estão no chão, e assim a descarga elétrica ocorre no sentido inverso. Existe a possibilidade ainda de ocorrer uma descarga elétrica entre duas nuvens que possuem número de cargas diferentes, assim como existe a possibilidade de uma descarga elétrica ocorrer em uma única nuvem em que seus extremos possuem números de cargas diferentes. O que nós costumamos chamar de relâmpago nada mais é do que a luz emitida durante essa descarga elétrica, e a expansão do ar devido ao aquecimento dessa descarga é o que nós ouvimos, é o som, o trovão. Apesar dos raios serem visualmente belíssimos, são extremamente perigosos, pois transportam descargas elétricas de altíssima intensidade. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, espero que tenham gostado da ilustração também, e muito obrigada!